Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 9, onde nós faremos uma retrospectiva de todos os conteúdos tratados no primeiro bimestre, que envolveram os meses de fevereiro e março. Vamos lá então? Então pessoal, se nós remontarmos ao mês de fevereiro, nós trataremos daqueles conteúdos conceituais de geografia. A saber, conceito de Estado, Estado que é o órgão que regula a sociedade como um todo. O Estado regula a sociedade através da política, através das leis e, obviamente, através da cobrança de impostos. Cabe ao Estado cuidar do bem público. Para isso, nós contribuintes pagamos os impostos, cabendo aos homens eleitos por nós receber esses impostos e aplicar em benefícios sociais, em obras públicas como um todo. Então a tarefa do Estado é gerir a sociedade como um todo, regulamentar essa sociedade através de regras estabelecidas por nossos representantes. Agora, no momento de pandemia, a gente pode perceber muito comumente essa presença do Estado, através desses decretos que estabelecem lockdowns, que antecipam feriados, que ordenam o fechamento do comércio, que determina o toque de recolher mais cedo da noite. Então, aí você percebe a presença do Estado estabelecendo regras, decretos, leis que regulam a vida da sociedade como um todo. Um outro conceito observado lá no mês de fevereiro foi o conceito de nação. Nação, pessoal, é o povo. Nação é um povo, e um povo ele é unido por alguns traços comuns, como o idioma, como o mesmo passado histórico, né? A mesma caminhada juntos, e, obviamente, pela mesma cultura. Então, a nação brasileira diz respeito ao povo brasileiro, que tem uma história em comum, tem a língua portuguesa como a língua oficial e que tem uma cultura homogênea. Um outro conceito importante é o de território. Território, pessoal, é um espaço que determina a relação de posse ou poder. Então, o território, geralmente, ele é estabelecido por fronteiras, né? O território de Picos corresponde à área onde o prefeito de Picos e a Câmara de Vereadores podem exercer sua jurisprudência, ou seja, podem criar regras sobre esse território, construir obras, e aí existem as fronteiras. As fronteiras são os limítrofes entre Picos e as outras cidades. Então toda cidade tem seu território, todo estado tem seu território, todo país tem seu território, e o que diferencia esse país de outros, esses estados de outros e essas cidades de outras são justamente as fronteiras. Mas é bom lembrar que não existe apenas o território oficial, o território legítimo, existe também, infelizmente, o território do poder paralelo, que estabelece a relação de posse ou poder, por exemplo, em periferias dominadas pelo crime organizado, pelo tráfico. É muito comum você ouvir falar, por exemplo, de uma comunidade, uma favela, dominada por um traficante que se autoproclama o dono do morro. E ali ele estabelece as regras que a sociedade vai obedecer. Nós vimos um caso recente, por conta da Covid, havia lá uma periferia de São Paulo que realizava todo final de semana baile funk. E o traficante que coordena o morro, que estabelece a regra naquele território, ele suspendeu os bailes funk justamente por causa da Covid. Então perceba que ele tem o poder de proibir uma festa naquela comunidade como se aquele território fosse dominado por ele. E o pior, que é mesmo. Outro conteúdo que nós vimos no decorrer do mês de fevereiro foram os principais organismos mundiais da atualidade. Obviamente o principal organismo é a ONU, a Organização das Nações Unidas, criada no Tratado de São Francisco em 24 de outubro de 1945, logo ao final da Segunda Guerra Mundial. E nós sabemos que a ONU tem uma função primordial, que é zelar pela paz, pela harmonia, pelo equilíbrio do planeta, de exercer esse papel de diplomacia entre os países, né? E temos outros organismos além da ONU. O FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, que é um órgão que concede empréstimo para países em crise. O BID, né, o Banco Mundial, que também concede empréstimos para países em desenvolvimento investirem em obras de infraestrutura. A OMC, Organização Mundial do Comércio, que regula o comércio internacional. Então existem uma série de organismos que estabelecem as relações entre os países e que nós trabalhamos no decorrer desse primeiro bimestre. Como nós trabalhamos também os principais conflitos mundiais da atualidade. Nós sabemos que a ONU tem esse papel de tentar minimizar os conflitos, tentar agir pela diplomacia, evitar que os países entrem em atrito. Mas nem sempre isso é possível.
Hoje nós vivenciamos alguns conflitos, como por exemplo a guerra civil na Síria. A Síria hoje, que fica no Oriente Médio, é um país onde a população está dividida em dois grupos. De um lado os rebeldes, que lutam para derrubar o ditador Bashar al-Assad, e do outro a ala que apoia a permanência do ditador Bashar al-Assad no poder. Então a Síria hoje vive uma guerra civil. Guerra civil é diferente da guerra convencional. Guerra convencional é quando é um país contra outro, ou um grupo de países contra outro grupo de países. Mas uma guerra civil, como acontece na Síria, é uma guerra que acontece dentro do próprio país. O país estando dividido em dois grupos, o próprio povo com duas ideias distintas e por isso se enfrentam. Por falar em guerra convencional, que é um país contra outro, a guerra que afronta o mundo hoje, que aflige o mundo, ocorre entre Rússia e Ucrânia. As duas áreas, os dois países disputam a região da Crimeia. A Crimeia que fica na fronteira entre Ucrânia e Rússia e que é um território ucraniano atualmente, mas que no passado era um território russo e agora a Rússia exige o território de volta. E a Ucrânia não está disposta a ceder a região da Crimeia de volta para a Rússia. E por conta disso, os dois países vivem uma guerra convencional, que já ocorre há alguns anos e vitima naquela região da Crimeia, que é o alvo de disputa entre os dois países, muitas pessoas. Lembrando que a guerra civil da Síria também já vitimou milhares de mortos e outros milhares de refugiados, que são pessoas que fogem dessas áreas de conflito porque estão no meio do fogo cruzado, arriscando suas próprias vidas, então estão buscando fugir para outros países. Como o Brasil, por exemplo. O Brasil hoje recebe vários sírios fugindo dessa guerra civil, como hoje a região da Crimeia também, muitos estão fugindo desse conflito entre Rússia e Ucrânia. E por fim, a globalização, né? Nós trabalhamos no mês de março o processo de globalização, que é o atual estágio do capitalismo. A globalização que tem como características principais a criação de blocos econômicos regionais, como a União Europeia, o Mercosul. Também é característica da globalização o maior fluxo de pessoas, mercadorias, capitais, serviços e informações. Tudo hoje é mais rápido, é mais ágil. Tudo circula com uma maior fluidez, uma maior rapidez. É também característica da globalização o surgimento de novos setores de atividades. A informática, a biotecnologia, a robótica, a química fina, as telecomunicações, né? Tudo isso é advento da globalização. Outra característica do processo de globalização da economia é o aumento das desigualdades entre os países. O que se observa hoje são trocas desiguais. Então os países ricos estão ficando cada vez mais ricos e poderosos e os pobres cada vez mais pobres, porque a divisão internacional do trabalho é muito desigual. Como há uma troca desigual entre os países, os ricos estão se perpetuando e ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Então a globalização aumentou a disparidade. E finalmente a última grande característica da globalização é a ideia de aldeia global. Todos estamos inseridos no mesmo mundo e temos hábitos mais homogêneos, hábitos de consumo, hábitos culturais, e aí a mídia exerce um papel primordial, o da propaganda, de disseminar os hábitos de consumo, as marcas, os produtos, através do rádio, da internet, da TV, dos veículos de comunicação em geral. Então, a nossa aula é basicamente isso, espero que estejam bem. Próxima aula iniciaremos um novo ciclo, o segundo bimestre, com novos conteúdos, e eu espero que vocês gostem. Forte abraço e até a próxima.